importante do que você vai criando. Eu acredito que você tem que criar processo. Meus times não eram tão grandes quanto os times da Netflix, então, em geral, acho que meus times têm 150 pessoas. É um time, para os padrões brasileiros, é um time grande, mas para os padrões americanos são times pequenos, né? Mas o que eu tento fazer eu acho que uma boa referência é se olhar até o próprio Manifesto Ágil. Então, se você olhar lá, uma das primeiras coisas que coloca lá é que você tem que focar no seu cliente. Então, isso parece uma coisa muito simples, mas a maior parte das pessoas não faz isso. As pessoas não conseguem realmente olhar primeiro para o cliente e, a partir desse olhar, começar a resolver problemas, por exemplo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante. Outra coisa é você entregar software que funcione em intervalos regulares. Então, ele tem uma série de métricas que mostra que implementar algumas métricas dessas gera um impacto direto no negócio, por exemplo. Então, uma das métricas que tem é exatamente o tempo que você demora para recuperar numa falha em produção. Então, está código em produção. Então, você está fazendo pequenas interações, experimentando, como o Martin falou o tempo todo, e conseguindo aprender com isso, eu acho que é a coisa mais importante. Sempre, mas eu acho que tem uma visão clara, onde cada time, né, você falou de time ou squad, possam andar em paralelo, mas sempre alinhados em direção a uma visão. Eu acho que isso é importante também. Mas eu acho que é uma disciplina, é um músculo que você tem que criar. Eu vejo que empresas mais maduras de tecnologia, como certamente é o caso do Netflix, isso é mais fácil, mas o que eu vejo, às vezes, no Brasil, é que a gente tem que fazer uma mudança cultural nessa direção. Então, tem algumas ferramentas que auxiliem isso, eu acho importante. Então, uma das ferramentas que eu acho importante é o OKR, por exemplo, eu acho que ajuda muito nesse caso, que é você conseguir, de fato, cada pessoa olhar, né, como é que eu consigo contribuir dentro do meu próprio time para o todo e não ficar cada um apontando para um lado diferente. Tá? O modelo do jeito que eles colocam lá, mas eu acho que tem um quadrante que é muito importante, que eles falam de autonomia e alinhamento, que ilustra exatamente isso que você falou. Eu acho que vale a pena buscar no Google lá, Spotify, autonomia e alinhamento, que é uma imagem que mostra muito claramente o que a liderança tem que fazer em termos de gerar visão e fazer com que as pessoas andem. E aí eu acho que o papel aí você pode botar todo mundo como se fosse uma autobahn andando em paralelo, mas a bússola está bem alinhada e bem ajustada, que eu acho que é bem importante. Tem que andar rápido, mas numa direção comum, né? Então, dessa liderança, nessa transformação, primeiro, e segundo, que você contasse quando existe alguma barreira cultural e quais são as dicas que você dá quando esses momentos acontecem, né? Então, eu acho que qualquer mudança, transformação cultural, eu não acho que ela necessariamente precisa vir da liderança, mas se você não tiver um apoio da alta liderança, ela não acontece, tá? Que é uma força muito forte que, se ela remar na direção contrária dessa transformação, ela não vai acontecer. Você tem que estimular e treinar a liderança, e, em principal, lideranças intermediárias também, né? Você tem vários níveis, mas eu acho que o que a gente chama de first line managers, né, é muito importante você treinar eles para que eles se tornem bons líderes, né? Aquilo que a gente chama de liderança facilitadora, servidora. Para mim, assim, eu gosto de usar a referência, assim. Para mim tem uma frase boa do Le Mans, que você copia os grandes e se adapte, né? Então, acho que uma coisa boa, assim, o Google fez um estudo muito interessante, que chama Oxygen. Ele conseguiu pegar os princípios, no fundo eles fizeram um experimento, eles olharam e viram assim, será que precisa ter gerente? Em empresa de tecnologia é muito comum essa dúvida, né? A gente não quer ter gerente, essa coisa não faz sentido nenhum. E a conclusão que eles chegaram é que fazia muita diferença, mas obviamente você tinha alguns critérios, alguns princípios específicos que os bons gerentes traziam, né? E ele justamente chama Rework, que é bem interessante. E são princípios, se você olhar ali, aí eu vou apostar que qualquer empresa de alta performance acaba usando coisas muito parecidas. Eu acho que são alguns princípios que são norteadores. Então, você tem que olhar e, enfim, ser um facilitador para a pessoa. Você tem que, de alguma maneira, ajudar na carreira dela, no ponto de vista de gerar uma visão de como que ela vai evoluir. Você tem que estimular a autonomia, ajudar com que ela crie ferramentas para que possa andar cada vez mais rápido. Então, tem vários... Crescer essa camada de liderança. Eu diria que no Brasil isso é mais difícil ainda, porque eu, por exemplo, vou dar um exemplo da OLX. Quando eu saí de lá, a gente tinha em torno de um time de 150 na engenharia
a gente tinha em torno de 20 pessoas que eram esses gerentes intermediários, né? Que cuidavam de 1 a 2 squads. Quando eu entrei, não tinha ninguém nessa posição. Então, eu tive que formar essas pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa do Vale do Silício, ela falou, eu quero um engineer manager, é fácil. Eu tenho um monte aqui para eu contratar. No Brasil, esse problema, como é um mercado que está, para mim, no mínimo 20 anos atrás do Vale do Silício, a gente tem que formar uma série de coisas. Então, você não tem gerente de engenharia aqui, e muitas pessoas não querem se tornar gerente de engenharia. Então, isso é uma coisa... E normalmente também, quando você acha, as pessoas acham que um gerente de engenharia é uma promoção, o que, na verdade, para mim é uma escolha. Você pode ser um líder de pessoas, ou você pode ser um contribuidor individual, e os dois papéis são extremamente importantes numa empresa de tecnologia. Mudança cultural, explicar que, o gerente aqui, ele não é o chefe. Ele, pura e simplesmente, ele pode tomar decisão é uma coisa que é importante, mas ele está aqui para estimular as pessoas a crescerem, e é uma opção. Você também tem um lado que é muito importante, que é o lado do contribuidor individual, que vai ser quem, de alguma maneira, vai levar a liderança técnica da empresa, né? Muitas vezes é a primeira impactada, né? Ela é a primeira que sente esse ponto mesmo que você comentou. E é um desafio que a gente já está lidando aqui de forma bastante intensa mesmo. Se o Martin quiser complementar como funciona a Netflix, ótimo, mas eu já queria engatar uma pergunta para ele. Que tem um monte de gente que trabalha com dados, a gente estava falando no break, então, que é uma empresa de dados na essência também, então a gente está curioso para ouvir sobre isso. E também o impacto desses temas no negócio, né? Como funciona, por exemplo, se é responsável, sei lá, por fazer a recomendação de um filme, como ele funciona nesse cross entre dados e performance e tudo isso. E vocês organizam como, cara? É por jornada do usuário? É por pedaço do sistema? Na Loft, como vocês propuseram isso? Ou como é na Loft ou em outro lugar que você teve? E também, se você, nas empresas que você passou, se você viu o assunto agilidade mais focado em produto e engenharia, ou se também tinha uma multidisciplinariedade permeando a organização inteira. Muito rápido, né? Então, há um ano atrás o time devia ter 10 engenheiros, agora tem 150, né? Então, foi um time que cresceu rápido, ainda mais num ambiente não muito maduro. Mas o que a gente fez aquele modelo, usando a temática Spotify, modelo tribos, que é um aglomerado de squad, e normalmente a divisão, normalmente a gente tem as tribos que a gente tem 2 perfis. Então, tem um que é mais orientado a uma missão, ou seja, eu tenho uma tribo que olha, no marketplace, eu tenho uma tribo que olha para os buyers, tem outra tribo que olha para os sellers, né? Eu tenho outras, apesar do time ser muito menor, no Netflix, eu estava olhando, acho que tem em torno de 7 mil engenheiros, então é outra ordem de grandeza, né? Se eu não estou enganado, do que o meu, mas a gente já tem alguns ganhos de economia de escala. Então eu tenho, por exemplo, uma tribo que é de dados, né? Tem um data lake onde todo mundo, eu tenho a parte de machine learning, você tem ferramentas que a gente cria comuns, para que a gente não tenha que ficar reinventando a roda. Então, eu acho importante você ter alguns temas. A gente tem uma parte, a gente tem um banco de dados na Loft único do mercado imobiliário brasileiro. Então, a gente tem um monte de modelo de precificação, esse tipo de coisa, e a gente faz isso, tenta fazer, tem um monte de ferramenta que a gente cria para que as pessoas sejam mais eficientes. Então, se eu vou fazer um deploy, por exemplo, no Kubernetes, eu não preciso que cada um faça o seu jeito. A parte de segurança, ela toda embutida diretamente. Alguém foi lá e criou, tem uma imagem que ela já tem uma série de enforcement de segurança que aí não precisa todo mundo recriar. Então, assim, a partir dos 40 engenheiros, você começa a ter que estruturar algumas coisas para ter ganhos de economia de escala, né? E se olhar o exemplo recente, que era da OLX, que era até um site, era um exemplo, se olhar o OLX tinha um volume significativo de usuários, 50 milhões de usuários por mês, e o tamanho do time era o mesmo. Só que eu fui crescendo ele ao longo do tempo. Então, e aí o que a gente começou a fazer, a gente teve que trabalhar muito em ferramentas. Então era muito fazer essa parte, fazer log, monitoramento. Isso você não quer que todo mundo pense diferente a forma de fazer. Você tem que, a gente tinha um console que, eu quero subir uma máquina. A gente usava a Amazon, mas a gente tinha um sabor do nosso em cima da Amazon para gerenciar o nosso
cluster do Kubernetes. Então a gente apertava um botão e um monte de coisa vinha pronta. Eu acho que esse tipo de ferramenta, e na verdade na Netflix eu acho que é até uma referência mundial nisso, ajuda muito a gente ganhar em produto. A gente consegue fazer com que o trabalho do engenheiro ou da engenheira seja focar no produto que é o core do time dele, e ele só vai se focar nisso, ou seja, gerar valor para o usuário final dele. A gente tem que tirar qualquer outra fricção que ele tenha no ambiente, né? Ele não tem que se preocupar com CD ou CI ou o que ele seja. Isso já devia estar pronto de outro lugar. Ele simplesmente usa um produto interno que a própria empresa fez. E pense em economia de escala. E eu, assim, nas minhas andanças, eu conversei com um monte de gente, sei lá, conversei com gente do Google, conversei com gente do Facebook. Mesmo nas escalas deles, eles começam a ter esses grupos, onde você tem uma cultura onde você deixa ter uma flexibilidade, ou seja, se eu estou no time, se eu quero testar uma infraestrutura nova, eu tenho uma certa autonomia para fazer isso, mas não você tem um time mais central que começa a olhar e você vê se tem várias pessoas fazendo coisas parecidas, deixa eu puxar e não criar um ótimo local e criar um ótimo global. Então, acho que essa negociação é uma coisa bem importante. Analítica e operacional, que tem muito a ver com de como fazer ferramentas cross que ajudem no processo decisório mesmo. Também tem ferramentas transversais mais focadas em tecnologias, times mais focados nisso. Mas em comum, é até uma pergunta que já veio e convido todo mundo a fazer aulas, né? Porque as estruturas de negócio ou de produto começam a demandar essas squads transversais ou essas estruturas transversais e se começa a se deparar com algum tipo de desafio de priorização de novo, né? Então eu queria ouvir do simulado isso nas organizações que você passou. Tentar eliminar viés e tomar decisões baseadas em dados, né? Mas as pessoas inteligentes também manipulam os dados às vezes para provar o que elas querem fazer. Isso é muito comum. Então eu acho que uma coisa que eu acho importante é aquela questão que a gente fala de diversidade. E quando eu falo de diversidade, eu não estou nem falando de diversidade social. Eu acho que é muito importante, mas eu falo de diversidade de ideias mesmo. Então, assim, eu acho que a boa formação do time é você conseguir botar pessoas complementares. Porque aí você, de alguma maneira, consegue eliminar um pouco desses vieses, né? E o gerente de produto não é botar as ideias dele no produto, é botar as melhores ideias no produto. Então, de alguma maneira, eu acho que ele tem que fazer o que a gente chama... Em alguns casos, ele tem que fazer discovery. Outros casos, você já tem um caminho muito bem mapeado, que você olhou para um benchmark. Então, acho que esse é o papel fundamental da área de produto. Deveria, né, ir em todos os stakeholders principais, fazer pesquisa do usuário. Eu acho que é sempre bom, assim, outra coisa que eu acho importante é muito comum também no Brasil. Então, teve casos, no caso específico da OLX, a gente acabou tendo que criar algumas ferramentas para estimular isso. Então, eu acho que as empresas mais modernas de tecnologia, você tem experimento rodando o tempo todo. Então, o Martin falou, eu tenho tantos features estão entrando em produção num produto agora, eu tenho certeza que deve ter uma métrica lá de quantos experimentos estão rodando em produção agora. Então, isso é uma coisa que tem que, e não é natural. Em culturas mais maduras, isso é natural, mas no Brasil eu não vejo isso como natural. No time de liderança, de experimentos rodando. Isso foi muito mais para mover uma alavanca de forçar as pessoas a experimentar de fato. Então, tem um framework, digamos, científico. No fundo, isso tudo vem de metodologia científica, né? Que eu acho que a gente meio que trouxe para o software, mas as pessoas acabam se importando mais com a opinião delas mesmas, né? Eu acho que a gente tem que tentar eliminar um pouco desse tipo de viés e fazer tentar criar uma cultura baseada em experimentação. Eu chamei de biblioteca de testes. Você fez um teste, tem um one-page, você tem que publicar na biblioteca. E quando eu passar na sua área, você tem que me contar os 5 testes que estão rodando agora. Se isso não acontecer, a gente tem um problema. A gente vai conversar, vai ter que conversar melhor. Testes, mas elas também não fechavam os testes. Ou seja, porque não adianta nada você ter 1000 testes e você não tem nenhuma conclusão do teste. Isso vai para né, você está num lugar, mas testar, experimentar e olhar para os dados, não é, pelo menos nas minhas andanças pelo Brasil, não é uma coisa muito natural aqui. É uma coisa que, para mim, por exemplo, é muito óbvio, eu acho que no mercado americano é mais óbvio ainda. Aqui não é tão óbvio assim. As pessoas ainda fazem muito baseado na opinião pessoal delas. Falasse um pouco qual é o impacto disso na cultura, assim, essa história de sempre criar novos business, se reinventar, focar nesse processo de inovação constante. Às vezes, no processo de transformação, se você é óbvio que você não conhece nosso contexto em detalhes, nem nada disso, mas baseado na sua experiência, eu tivesse que dar algumas dicas para a gente. Que dicas você daria, assim, nesse processo?
50 squads em 6 meses, eu estou assumindo que você saiu de 0 para 50 em 6 meses. E tem coisas que demoram tempo. Então, dando um exemplo assim, eu lembro que na OLX, quando eu peguei o time, devia ter umas 40, e a gente foi dividindo em squads. Então, a gente, no início, saiu de 4, quando eu saí de lá, tinha 33. Né? Então, acho que as coisas são um processo. Então, o mundo hoje em dia é muito rápido, mas a gente esquece que tem um tempo das pessoas e a gente não compra tempo, a gente compra experiência. Eu falo muito isso onde eu estou. Se você quiser comprar tempo, você tem que comprar experiências passadas. Não dá para você comprar. A gente ainda não inventou um chip que eu tiro todo o conhecimento do marketing e faço o upload, o download e o upload na sua cabeça. A pessoa que inventar isso vai ficar milionária. Enfim, então eu acho que a forma, primeiro, é dar um pouco de tempo para as coisas acontecerem. Então tem que ter um pouco. Normalmente a gente fala muito na Loft agora. É uma maratona, não é um sprint. As pessoas focam muito no sprint. Então, assim, você tem vários sprints. Né? Então, eu não sei se você usa, quais são as ferramentas que você usa, mas o que eu falo é que você tem que começar. Então, e as pessoas não aprendem de uma hora para outra. Para gerar insights, demora um certo de tempo. Então, eu sempre uso analogias do mundo real para ilustrar, mas pensa que você nunca levantou nenhum peso. Aí eu falo agora, você tem que levantar 200 quilos. Né? E aí você, então tem que levantar 200 quilos, mas em quanto tempo? Então você primeiro vai levantar 10, depois você vai levantar 30, você vai malhar um pouquinho mais, aí você vai levantar 40. Então eu acho que é isso que é importante, né? O Marcos falou uma coisa que eu acho que é bem importante, pensa, sei lá, quais são as ferramentas que você precisa. Então começa a implementar algumas por vez. Eu acho que no Brasil, uma das empresas que eu vi mais evoluídas no processo de OKR era a própria OLX. A gente começou a fazer treinamento na Europa sobre esse tipo de coisa. Demorou 4 anos para eu achar que a gente estava razoável. Não quer dizer que você só vê valor em 4 anos, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você é uma jornada, né? Não é uma binária, não é um switch que você vai apertar e vai virar. Então, a primeira recomendação que eu diria é essa. Eu acho que também começa a olhar, eu acho que diferenças que você acha importantes, né? Eu acho que essa conversa é exatamente isso, copia e adapta a sua realidade. Então a gente fala muito, no Netflix é assim. No Netflix tem muito mais engenheiro, talvez, que você tenha. Mas como é que você consegue adaptar, né, o que é feito lá no Netflix para a realidade da crescer e aprender com os outros? Eu acho que uma certa resiliência e aprenda com as pessoas que já fizeram isso antes. Não tem por que ficar reinventando a roda. Eu acho que o lado bom de você estar num país que tem outras referências externas é que você pode aprender. Quando eu falo assim, a gente está 20 anos atrás dos Estados Unidos, eu acho que tem um lado que é muito ruim, porque coisas muito simples a gente tem que explicar. Então, experimentação. É uma coisa, sei lá, você fala do jeito que o Martin falou, assim, é óbvio que a gente tem que fazer. Assim, a realidade aqui não é óbvio para as pessoas. Você tem que explicar, não tem as ferramentas estão prontas e tal. Então, isso é uma desvantagem. Mas, por outro lado, a vantagem é que você consegue olhar para fora e aprender muito rápido. Né? E uma dica que eu tinha era trazer pessoas. Eu trouxe, na época do OLX, eu fui lá e contratei uma pessoa da Microsoft, porque eu tinha trabalhado em empresa que foi comprada pela Microsoft, ele já tinha visto como estruturar a experimentação de dados dentro de uma empresa. Então, eu trouxe essa pessoa, então eu tive um aporte de conhecimento bem grande.